Sonic the Hedgehog, IDW Comics, número 26. Anteriormente, o Sexteto Mortal entra na fortaleza do Eggman e dominam tudo. Zavok dá a cada membro do grupo uma esmeralda do caos, porém uma delas está na nave do Eggman, dando energia à mesma. Sonic precisa se transformar em Super Sonic para lidar com o vírus, e o Sexteto Sinistro está infectando o mundo inteiro. Tails e Dr. Eggman estão finalizando o aparelho gerador de portais. Eggman reclama da estética do aparelho e Tails só quer que a ilha não imploda. Todos se reúnem para ver o aparelho e Knuckles fica preocupado com a possibilidade da ilha implodir. Sonic volta da sua corrida de desinfecção e Amy pergunta se ele já escolheu quem vai lutar contra o Sexteto. Sonic tenta responder, mas quase cai no chão e logo se recupera. Em seguida, Sonic indica Tails e Amy para lutar com Zomon. Considerando que Zomon é burro, eles devem ser mais espertos que ele fácil. Depois, ele indica Espio e Knuckles para lutar contra Zez. Zez é brutal e com Espio e Knuckles são os mais treinados em luta ali, eles devem superá-lo facilmente. Porém, Knuckles se recusa a ir. Mas Knuckles explica que, como guardião da Esmeralda Mestre, ele não pode deixá-la desprotegida contra o Eggman e o Metal Sonic ali. Já que todos estão indo em missões suicidas e o Sonic não está em condição de lutar, a resposta é não. Eggman fica bravo achando que é um ultraje eles pensarem que o Eggman iria trair eles em um momento crucial, mas o Sonic concorda. Espio completa que tanto o Charme quanto o Vector encararam os horrores dos Zombos, sozinhos, e por isso ele não pode fazer menos que isso. Fora que Espio já tem uma tática em mente. Sonic manda Silver e Whisper lutar contra Zor, e diz que é melhor manter a distância dele. Silver fica animadão ao lutar com Whisper, já que ela foi considerada a anja guardiã do campo de batalha. Sonic fala que Zima pensa demais dela, mesma e subestima seus oponentes, e é por isso que German deve tirar vantagem disso. Queen fica chateada pois ela quer ir junto, mas o robô diz que não pode arriscar em perdê-la. E por fim, os Beyblade Rogues vão lutar contra o Mestre Zik. Sonic avisa que apesar dele ser velho e pequeno, não é para ser subestimado. Jet se gaba que os três podem lidar com o velho e Storm diz que não tem problema em dar porrada em um velho. Eggman completa que as duas últimas esmeraldas estão com Zavok na nave e a Rouge está lá para dar um jeito de roubá-las. Com isso, Sonic vai virar Super Sonic e dar um fim no vírus, ao menos que ele sucumba primeiro. Sonic retruca o Eggman para que ele não ficar tão animado, já que a vida dele está em jogo. Em seguida, Eggman sugere que tanto ele quanto Tails criem uma esteira para o Sonic correr. Sonic, indignado, diz que a velocidade dele luta melhor com o vírus do que a movimentação. Mas Eggman diz que a velocidade já não está adiantando tanto e ele não vai arriscar o Sonic cair em algum lugar da ilha e voltar como um Zombo. Enquanto isso, Amy está em contato com a Rouge. A morcega diz que Zavok está fazendo muitas perguntas tentando adivinhar para onde o Eggman possa ter escapado, e ela sugere que eles vão fazer um movimento, que seja agora. Knuckles pergunta ao Espio se eles estão todos os sobreviventes. O camaleão diz que sim, mas sobraram alguns no mundo abaixo, que estão sendo caçados pelo Sexteto. Se eles falharem, já era. Mas Knuckles diz que isso não vai acontecer, mas se tiver alguma coisa ruim, o próprio Knuckles vai cuidar dos sobreviventes. Eggman está dando uns ajustes no gerador de portais. Sonic começa a argumentar com Metal Sonic, dizendo que o Eggman não teve chance de continuar reformado, já que Starline colocou ele de volta na maldade. Mas o Metal Sonic escolheu ficar do mal. Mesmo com o Omega e o Jammers escolher ficar do bem, o Metal Sonic sempre tem que ser um babaca. Eggman escuta a conversa e se intromete. Ele diz que o Sonic neutralizar o Metal Sonic não iria fazer ele menos uma ameaça. Sonic diz que sim, já que ele não tinha nada pelo que lutar e ninguém poderia restaurá-lo. Mas Eggman diz que mesmo o Sonic tendo neutralizado o hardware dele, o software do Metal Sonic iria demandar batalha e conquista, e o único desejo dele seria ficar perigoso novamente. Sonic responde que não achava que alguém poderia restaurar o Metal Sonic de novo, mas Eggman provoca o Sonic dizendo que ele não conhecia Starline
ele não sabia do glorioso retorno do Eggman, e olha onde isso colocou o Sonic. Mas Sonic provoca o Eggman de novo, dizendo que ele estava vivendo pacificamente e feliz, como o Senhor Consertador, trazendo alegria e paz para os outros. Eggman reclama que quando será que o Sonic vai parar de lembrar disso, e Ouriço responde que não até o Doutor perceber e mudar de lado. Eggman diz para o Sonic não ficar se achando melhor que ele, afinal o próprio Sonic o ajudou a espalhar o vírus. Sonic diz que não foi ele que derramou galões de vírus nos outros, mas Eggman traz fatos que deixam o Sonic chocado. Quanto mais o Sonic espalhou o vírus ao combater outros zombos, o quanto o vírus se pode ter mutado só das vezes que o Sonic falhou em remover ele. Quantas milhas de gramas infectados o Sonic cruzou ou até mesmo causou. Sonic percebe que o Eggman quer mexer com ele, diz que não vai funcionar, mas o Eggman plantou uma semente de dúvida no Sonic que ele não vai poder tirar mesmo que isso tudo acabar, e esse é o presente de despedida dele. Sonic diz que eles vão voltar a ser inimigos quando isso acabar, e Eggman responde que eles nunca deixaram de ser. Zavok fica questionando o Orbot para encontrar o Eggman. Orbot vasculha todas as bases do Eggman, mas não encontra nada além de ninhos de Flicks e Ricks. Zavok questiona na possibilidade do Eggman ter ido no próprio castelo do Zavok lá em Lost Heads. Em seguida, Zavok ordena a Orbot a dar uma lista de cada lugar onde o Eggman já tem uma base, não importa o quão escura e remota tenha sido. Ele nota que existem bases em outros planetas, mas repara que existe uma Ilha dos Anjos e começa a perguntar para o Orbot sobre ela. Mas Kubot percebe e entra em contato com a Rouge. Kubot diz que existe um alarme na área onde se produz o vírus metálico. Zavok vai correndo para lá ver, dizendo que se for o Sonic tentando sabotá-lo, ele vai cortá-lo ao meio. Em seguida, Rouge sai do seu esconderijo e manda os robôs darem as coordenadas do sexteto para Amy e mandarem eles atacarem agora. Orbot diz que é para já e pergunta como ela vai conseguir tirar a esmeralda do Zavok, e ela diz que está pensando nas opções. Em seguida, Tails e Eggman finalizam os ajustes e criam múltiplos portais. Sonic se despede e pede desculpa por ele não poder ir. Tails, Amy, Espio, Silver, Whisper, bem como os Babylon Rogues, atravessam os portais. German se despede da Cream, mas a coelhinha desvia dele e vai dentro do portal. Cream chega pedindo para a senhorita Zina para ela dar a esmeralda do caos, pois ela está sendo muito malvada, mas a Zet toma controle do German. Enquanto isso, em Vistaville, Zomo está comendo. Tails cumprimenta ele com o Long Time No See e fala que Zavok mandou eles pegarem uma esmeralda do caos. Se o Zomo entregar, eles vão levá-la e ele nem precisa parar de comer. Mas Zomo fica bravo, pois ele já parou de comer para conversar com eles e que tem vários robôs trazendo comida por todos os lugares. Em Riverside, Zez está em cima do seu mecha e reclamando de que ele manda os robôs lutarem um contra os outros o dia inteiro, mas não causam dano algum. E qualquer mané jogado na arena se converte facilmente, dando assim falta de graça. Assim ele não consegue curtir o esporte sangrento dele sem sangue. Porém, Espio está tentando se aproximar e roubar a esmeralda, mesmo estando invisível. Porém, Zé sente o cheiro dele e joga ele no meio dos zombos. Enquanto isso, Silver e Whisper vão enfrentar Zor. Whisper pergunta se o Silver consegue pegar a esmeralda de longe, mas ele diz que não consegue ser tão preciso. Porém, ele pode ser direto e parte logo para cima. Silver faz um discurso que ele veio de um futuro decimado pelas ações egoístas do Zor e seu grupo, e que é para ele dar a esmeralda do caos agora. Senão, o Silver fará ele pagar pelo futuro hoje. Zor desfaz do Silver, dizendo que parece que ele ficou praticando aquela fala e diz que nada seria melhor para ele do que levar um futuro de miséria e infortúnio. Em Wittenberg, o Mestre Slick está comandando os zombos para causar mais infecção e destruição, e ele é interrompido pelos Babylon Rogues, dizendo que é hora dele se aposentar. Porém, o Mestre mostra os seus poderes.
Ele toma controle das pranchas aéreas dos Babylon e pega uma delas para ele. Jet fica furioso porque ele pegou logo a dele. Jet provoca o ancião, dizendo que ele está com medo de lutar suas próprias batalhas. Mas o mestre diz que se aposentou do campo de batalha há muito tempo atrás e que ainda pode dar uma lição neles. Jet chama o senil de tolo e manda seus companheiros pegá-lo. O mestre dá uma pranchada em Storr e Wave. Porém, Jet se levanta e, utilizando seus leques, cria uma corrente de ar que derruba o velho. O Falcão provoca o ancião, dizendo que nada mal para uma uva passa ambulante, mas é para ele desistir, pois já foi derrotado. E apesar do velho admitir a derrota, ele diz que pegou os amigos deles. Na próxima edição, a luta de suas vidas!